tive a minha vida totalmente mudada pelo poder de Deus. E às vezes eu costumo comparar minha vida com a vida de José. Fui tirado da escola para ir para a roça quando eu tinha 13 anos. Fiquei na roça até os 26 anos. Acho que os irmãos não sabem o que é boia fria, né? Sabe? Quem sabe o que é boia fria? Sabe? Eu fui na boia fria. Foi? Foi boia fria por 13 anos. José foi 13 anos escravo, né? Então, depois o Senhor me tirou de lá. Eu queria ser caminhoneiro, não conseguia. O Senhor abriu as portas. Irmão, foi aceitar Jesus. A minha história foi totalmente mudada, porque Jesus muda a história de quem se entrega. Não é só de quem frequenta a igreja, não, né, Júlio? Porque tem muita gente que frequenta a igreja, como o irmão falou antes aqui, mas não é só frequentar a igreja, não. Precisa deixar Jesus governar a sua vida. Porque Deus tem um propósito para cada um de vocês. Não é a minha história que foi mudada, a sua também pode ser. Eu não sei se eu falei da última vez que eu vim aqui a respeito do meu filho, como o Senhor livrou ele de tanta miséria. E esse ano ele escreveu um rascunho para fazer uma live lá, e eu peguei esse rascunho dele e vamos produzir um livro da Casa Pronta, né, filho? Casa Pronta, contando a história da vida dele, que também foi mudada. A história da vida dele foi mudada. Quantas pessoas andou no caminho de loucura que ele andou e morreram e foram para o inferno, já estão no inferno há muito tempo, mas o Senhor preservou a vida dele, trouxe ele de volta para mim, trouxe ele de volta para a igreja e está servindo a Deus. Casou com uma esposa abençoada que tem o dom maravilhoso de louvar o Senhor, tem uma filha abençoada, também milagre, porque também nasceu de 7 meses, né? E ficou uns 40 dias lá em Ribeirão. Mas a gente nem sabia se criava, mas o Senhor da vida foi lá e falou: vou lá. Porque onde o diabo decreta a morte, Jesus decreta a vida. Nós servimos um Deus vivo. E muitas vezes nós não cremos o bastante. Nós precisamos crer mais, irmão. Nós precisamos entender que isso aqui é a palavra de Deus e ela não muda nunca. Aleluia. Na semana passada, na outra que passou, eu estava sentindo fortes dores no ventre. Eu cheguei na igreja onde nós congregamos lá em Morragudo. Eu falei para o pastor amigo meu que estava no grupo comigo, falei: vamos falar para o pastor Olival, vamos te ungir, vamos orar por você. E na hora lá eles fizeram a oração, me ungiram com óleo, para os irmãos entenderem o que aconteceu. Os irmãos sabem que o homem tem uma unção, que é chamada próstata, né? Sabe qual que é o tamanho normal de uma próstata? Quem sabe? 20 a 30 centímetros cúbicos. E quanto tempo faz que eu fiz aqui no ultrassom, Jorge? Um mês? Sabe qual é o tamanho da minha próstata? Ninguém nem tenta adivinhar, né, pastor? O tamanho normal é 20 a 30 centímetros cúbicos. A minha está medindo 220,9. A médica queria que eu fosse fazer biópsia. Você deve ter um tumor aí e tal. Eu falei: não, minha querida, eu estou nas mãos de Deus. Se Deus tem um propósito para mim, Ele vai me curar. Se não tem, não me curar, eu vou morar com Ele. Eu não estou preocupado com isso. Aleluia, aleluia. E naquela noite eu cheguei lá com aquelas dores fortes no ventre. E o pastor orou, os presbíteros me ungiram. Isso foi no domingo à noite. Na segunda de manhã eu fui trabalhar, para os irmãos fazerem uma ideia. Tenho o hábito de ir no banheiro de hora em hora, cada hora e meia, uma hora e meia, cada 2 horas. Tem que ir no banheiro, tem que ir, por causa do tamanho da próstata. Eu saio de casa, eu costumo ir no banheiro antes de sair de casa. Quando eu chego na escola, eu vou no banheiro antes de entrar na sala de aula, e de 2 em 2 horas eu vou no banheiro. Naquela segunda-feira, eu esqueci de ir no banheiro quando saí de casa. Eu cheguei na escola, eu comecei a conversar com os colegas, eu acabei esquecendo de ir no banheiro também. E eu fui lembrar de ir no banheiro, era 11h30 da manhã, quase 6 horas depois. Não estava apertado, eu vou no banheiro para ver se eu não estou precisando de um médico, porque a coisa deve estar ruim aqui. Passei na sala dos professores e falei: gente, agora eu estou lembrando de banheiro. Uma colega falou: você vai ter que ir no médico, vai ter que passar sonda aí.
Fui no banheiro normal. Louvado seja Deus. Precisamos acreditar que a unção de Deus tem poder e a cura. Oh, glória a Deus. Muitas vezes nós falamos assim, eu estou passando mal. Ai, pera um pouquinho, pastor, eu vou embora mais cedo que eu vou no médico. Tá? O médico está aqui, irmão. O médico dos médicos está aqui dentro. Ele se faz presente, ele ainda cura. Deus ainda é o mesmo. Nós é que mudamos, nos afastamos dele, deixamos de crer. Nós precisamos crer mais na palavra de Deus, porque ela é verdade. A oração de Jesus foi essa: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanta gente acredita no médico? Quanta gente acredita no professor? Quanta gente acredita em tanta coisa? O pastor falou de inteligência artificial. Irmãos, quantas pessoas estão se deixando levar por isso? A imagem da besta que está falando. Irmão, eu não sou contra a tecnologia. Eu fui professor de computação por mais de 12 anos. Eu faço muita coisa no computador. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. Apocalipse diz que o espírito do anticristo daria vida à imagem da besta. Vamos ter cuidado com isso. Não vamos brincar com coisa perigosa, não. A palavra de Deus nos advertiu, ela vem, está chegando, está se cumprindo nos nossos dias. E isso significa só uma coisa: muito em breve. Muito em breve a igreja vai subir. Aleluia. Jesus está voltando e muita gente não percebe o que está acontecendo. Nós precisamos despertar. Jesus disse: orai e vigiai. Precisamos orar e vigiar. Muita gente está orando, mas não está vigiando. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu tenho um celular aqui, mas é para usar apenas na necessidade. Fiz algumas anotações aqui. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 37, versículo 6 até o 10. Eu estava sentindo um aperto muito grande no coração, pastor. Eu estava querendo evangelizar e não tinha como. Quando eu vim aqui, já tinha tomado essa providência. Fui na loja de um amigo meu, comprei uma webcam e falei: vou começar a fazer live. Se eu não tenho oportunidade na igreja, eu vou ter oportunidade nas redes sociais. Fazendo uma live no YouTube e uma no Facebook, uma vez por semana. Comecei no Facebook fazendo o estudo do livro do Apocalipse. Não sei para onde eu vou, mas eu vou. O pastor Lorival de Morragudo me viu na live, me ligou e disse: vem fazer esse estudo aqui na igreja de quinta-feira. Vamos. Aí nós fomos, foi 1 ano e meio, estudamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, do primeiro até o último. Terminei faz pouco mais de um mês, nós terminamos o estudo. Glória a Deus. E eu continuei fazendo minhas lives, e continuei pregando, e Deus tem dado graça. Porque, irmão, eu não sei quanto tempo me resta aqui na terra, e eu não quero perder tempo. Eu já perdi tempo demais. Muitas vezes nós estamos envolvidos com uma coisa ou com outra. Capítulo 37, versículo 6 até o 10. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Sabe o que significa isso? Deus tem um propósito. Ele vai cumprir o propósito dele. Aleluia. Nada nem ninguém vai impedir a palavra de Deus se cumprir. Não é tecnologia, não é modernidade, não é governo comunista, não é nada. Satanás não tem poder, o poder pertence a Deus. Se ele traçou o plano, ele vai cumprir isso na vida de cada um de nós e na vida do mundo todo. Deus tem um plano na sua vida.
Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Você não está aqui porque lembrou de vir para cá. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa palavra. Você é um alvo da palavra de Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Israel estava cometendo idolatria e muita corrupção, mais ou menos como acontece no Brasil hoje. Pessoas abusando do poder, pessoas cometendo violência com outras pessoas, principalmente com inocentes. E Deus levanta o profeta Jeremias e diz: olha, diz para esse povo que eu vou entregar eles na mão do rei de Babilônia. Nabucodonosor estava em ascensão, era um grande rei, um grande império, havia conquistado muitos reinos e todos os reis estavam servindo a ele com seus exércitos. E Deus anuncia que ele ia invadir Jerusalém. Aleluia, Deus disse: eu vou mandar vocês para a Babilônia para ser escravo, para compreender a diferença entre ser escravo do mundo e ser servo de Deus. Mas os falsos profetas se levantaram naquele tempo, como muitos se levantam hoje, principalmente na internet. Muita besteira por aí, muita heresia, muita falsificação da palavra de Deus, como se pudesse invalidar aquilo que Deus disse, mas ninguém pode tornar nulo aquilo que Deus falou. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa a circunstância, não importa a aparência. Deus não se deixa levar pela aparência. E Aleluia. o povo começou a confiar na palavra dos falsos profetas, porque era mais fácil, né? Puxa, vai ter paz então, quer dizer que não vai ter invasão em Jerusalém. Então Deus manda Jeremias voltar com essa palavra: ainda que ferissem a todo o exército dos caldeus que luta contra vocês, e só ficassem deles homens mortos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade a fogo. Não dá para impedir que a palavra de Deus se cumpra, irmão. É impossível impedir o cumprimento da palavra de Deus, seja para bem, seja para mal. Isaías 55:11 está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida, e só você pode saber. Ontem nós tivemos um jantar em Mohamed, jantar de confraternização, e eu estava ali conversando com o filho do pastor Lorival. Ele está preocupado porque ele é um grande líder, mas dos 3 filhos que ele tem, nenhum quer ser obreiro. Um toca guitarra, canta muito bem, o outro só frequenta a igreja, coopera, o outro ainda está desviado, ainda, porque Deus vai trazer de volta. aleluia. E esse que toca instrumento na igreja, que cuida do som, ele falou: olha, meu pai quer que eu seja pastor, mas não é isso que eu quero. Eu disse para ele: irmão, você tem que procurar saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque nós fazemos planos, né, pastor? Nós temos planos, mas Deus tem um propósito específico para cada um. Aleluia. Esse propósito vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Não importa como. Muitas vezes nós dificultamos as coisas para Deus porque nós fazemos nossos próprios planos. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus diz para você: joga os seus planos fora. Aleluia. Porque Deus tem planos melhores para Glória a Deus. você. Mesmo que você olha para as coisas e fala: não está dando certo, isso não vai funcionar. Deus disse: vai funcionar sim, porque Deus não depende de circunstâncias. A palavra de Deus não vai voltar vazia. O que Ele falou vai acontecer, vai se cumprir, não importa como. Aleluia. Glória a Não Deus. impede tecnologia, modernidade, nada. Eu vinha meditando com meu filho na viagem, passamos por Ribeirão, naqueles prédios suntuosos, que a Torre de Babel, muita gente não sabe, era um observatório astronômico. Você acredita disso? Muita gente não sabia, porque o que está escrito lá, o autor de Gênesis, ele não tinha os recursos que nós temos, principalmente na evolução da linguagem, para falar o que era aquilo. Então ele disse assim, que os filhos de Noé, os descendentes de Noé, começaram a construir uma torre para chegar no céu. Se a gente for analisar, não tem lógica. Você vai construir, pode ser o prédio mais alto do mundo, você não vai conseguir chegar no céu.
Como é que ia chegar no céu então? Através do observatório, observar os planetas, observar o que aconteceu quando os cientistas começaram a observar o espaço. A tecnologia. Veio o motor, até 1900, tinha carro, os barcos eram tocados a vela, então surgiu o motor a vapor, depois o motor a combustão, aí começou a surgir o rádio, a televisão, o telefone já tem uns 500 anos, mais ou menos, né? Mas só tinha o telefone também, aí o telefone virou um celular, e era um computador. A tecnologia foi avançando. Hoje você fala com uma pessoa no Japão cara a cara. Nos anos 70 nós assistimos a série Jornada nas Estrelas e via eles falando pelo mundo e falava: isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Está acontecendo nos dias atuais, porque a tecnologia vai avançar cada vez mais, irmão. E a pessoa que se utiliza de inteligência artificial, pastor, para pregar, ela despreza o poder do Espírito Santo. É verdade. Ela precisa buscar Deus em oração, de joelho, em jejum, em oração, em consagração de vida, em obediência à palavra de Deus, porque Deus não usa vaso sujo, irmão. Deus quer usar vaso limpo. Aleluia. Se o seu vaso está sujo, Deus vai te quebrantar, porque Ele vai te usar de qualquer forma. Aleluia. Glória a Deus. Minha filha mais velha hoje tem 43 anos. Deus. Quando ela tinha 4 anos de idade, eu ainda era boia fria. Eu contei minha história para os irmãos aqui, né? Quem lembra a transformação que Deus fez na minha vida? Amém. Eu tinha 4 anos de idade, trabalhava na usina, na irrigação, na linhaça. Eu cheguei naquela igrejinha simples. Como eu gosto de igreja simples, pastor? Você gosta de igreja grande, suntuosa? Não me faz eu me sentir bem, não gosto. Porque foi numa igrejinha assim, uma varanda, na varanda da casa de uma irmãzinha, que Deus usou a esposa do pastor Santana. Não sei se alguém conhece o pastor Santana aqui, de Ribeirão. Conhece? Amém. Conhece o pastor Santana, a esposa dele, irmã Lourdes. Já está com o Senhor. Deus usou ela para falar para mim: tem uma grande obra na tua vida. Vou fazer um grande rebuliço na tua vida. Vou mudar a tua história e vou te abençoar espiritualmente e materialmente. E há poucos anos atrás, fui com o pastor Lerival Ribeirão Preto. Vamos visitar o pastor Santana. Teve 5 AVC, infarto, estava numa cadeira de roda, mas me conheceu. Chega lá, encontrei, a primeira pessoa foi a irmã Lourdes, velhinha. Abracei ela e falei: irmã Lourdes, tudo que Deus usou a senhora para falar que ia fazer na minha vida, Ele já fez. Cumpriu. Eu estou vivendo cada minuto da presença de Deus na minha vida. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Não vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. E Deus disse que ia fazer uma grande obra na minha vida. E Ele disse: aquela pequena que tu tens ensinado, vou usar ela numa grande obra. Aleluia. Daí a importância de trazer as crianças para a escola bíblica. Porque se você não ensinar o caminho de Deus, o mundo vai ensinar o caminho da perdição. Mas Jesus está falando com você nessa manhã: traga as crianças para a igreja, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Minha filha tinha 4 anos, agora ela tem 43, faz tempo, né? Ela está meio desviada, né, Jorge? E eu falo para ela: minha filha, lembra da palavra que Deus falou comigo. O que Ele disse a meu respeito já se cumpriu. O que Ele disse a teu respeito não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Eu não sei se você vai chegar inteira na presença de Deus. Eu não sei se você vai faltando os braços, as pernas, numa cadeira de roda, mas você vai, porque a palavra de Deus não falha, não volta vazia, ela se cumpre e Ele vai realizar o propósito dele na tua vida. Glória a Deus. Sabe a pessoa que entende isso logo, irmão? Sabe a pessoa. Deus tem uma promessa na tua vida e de repente você pode achar que isso, ai meu Deus, será que vai acontecer? Está tudo dando errado, tudo que eu ponho a mão dá errado, não acontece. Isaías 43, 13, Deus diz através de Isaías: agindo eu, quem impedirá? Quem pode fazer oposição a Deus, irmão?
Quem pode impedir Deus de cumprir seus propósitos? O anjo mais poderoso que ele tinha no céu não conseguiu impedir a mão de Deus. Quem somos nós? Paulo diz que nós somos cacos, entre outros cacos de barro, que muitas vezes murmura contra Deus. Não pode fazer nada, porque se Deus traçou um objetivo na tua vida, isso vai acontecer. Guarde bem as minhas palavras, vai acontecer. Aleluia. Então facilita as coisas para Deus. Não fique dificultando, porque Ele vai te quebrantar. Tentar barrar Deus é como tentar parar uma locomotiva. Ela te faz de pedaço, mas te leva para onde ela vai. Você não pode impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Temos muitos exemplos disso. José no Egito, Moisés, tantas pessoas que as circunstâncias não ajudaram, mas Deus cumpriu o propósito dele na vida. Aleluia. Mas o mais interessante de todos é o de Sara, aquela jovem que casou esperançosa, como toda jovem, pensando: vou me casar, vou ser esposa, vou ser mãe, vou ter uma bela família. E um belo dia Deus chama Abraão e diz: olha, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão pegou tudo que era dele e foi para a terra de Canaã. E chegou lá, tentando fazer de tudo, cresceu, se multiplicou o gado dele, multiplicou as riquezas, foi abençoado, mas nada de filho. E o tempo foi passando, o tempo não espera ninguém, né, pastor? Vocês vão uma criancinha hoje, que é a Maria Cecília, já viu o Juninho daquele tamanho aqui, a Glaucia? Brinquei muito com a Glaucia, quando ela é aquele tamanhozinho, né? Olha lá o tamanho que está o filho dela. O tempo não espera ninguém. Não existe ilusão maior do que a beleza e a juventude, pastor. O irmão que já está com o Senhor falou para mim: Miguel, o maior formador de monstros que existe é o tempo. Porque a beleza é uma ilusão. Nossa, que pessoa bonita. Pega aquelas atrizes famosas de Hollywood dos anos 70 para ver o que virou aquilo. Tudo é ilusão, a glória do mundo é passageira, a beleza é ilusão, tudo é passageiro. Só existe uma coisa que é importante, que é real, é a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa, eu estou velhinho assim. Às vezes eu não vai ficar 5 minutos em pé, ô Juninho. Dá uma dor nas pernas e parece que eu vou cair sentado no chão. A verdade pesa. Mas quando vocês chegarem na glória, eu quero ter vocês, viu? Eu vou primeiro. Só quando eu chegar na glória, quando vocês chegarem na glória, pastor, não procure um homem dessa idade, vocês não vão achar, não. Vou estar novo e muito bonito. Juventude eterna, vida eterna, Jesus prometeu. Ele disse que eu vou dar vida eterna para aqueles que creem em mim. Vida eterna significa juventude, saúde, perfeição. E coisas que nós nem conseguimos imaginar, como Paulo disse, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram à imaginação do homem, são as que Deus preparou para nós. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que começar a pensar nas promessas de Deus. Sou um louco para viver em pecado. Sou um louco para não querer fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A inteligência nos ajuda a ter temor de Deus. Então Sara estava ali bem envelhecida já, né? Já chegou aos 40 anos, nada de filho. Oh meu Deus, ter filho com 40 anos com uma mulher é difícil, né? Não é? Chegou aos 50, nada. Ô Abraão, você não se enganou não, hein? Não era sobrinho não? Não. Ah, tá bom, então vem cá. Tem minha escrava Agar, vamos dar uma mãozinha para Deus. Deus precisa da tua ajuda, irmão? Quando a gente tenta ajudar, a gente só atrapalha, né, pastor? Agar, vai lá, deita com meu marido, preciso de um filho. Se nascer um filho, seu vai nascer sobre os meus joelhos. Quando você tenta remendar, irmão, Deus não remenda nada, Deus cria novo, irmão. Deus tem poder para fazer tudo novo. Diz o Salmo que Deus é aquele que por nós tudo executa. Eu creio.
Aleluia. Vai lá, Abraão se deitou com Agar, nasceu aquela criança, o Ismael, e Deus volta a falar para Abraão: Abraão, vou te dar um filho, e vai ser uma grande nação. E Abraão, né, acho que estava até com vergonha: Senhor, que Ismael seja abençoado. Eu vou abençoar Ismael porque ele é tua ascendente, mas o meu propósito na tua vida é um filho de Sara. Sara vai engravidar, Sara vai ser mãe. 3 anjos, né, que eu acredito que até uma epifania foi o Senhor na Trindade falar com Abraão na volta do dia, aquele calor. E uma coisa que chama atenção para mim: hospitalidade. Abraão nem conhecia, mas correu para ele: vem aqui para minha tenda, está muito calor, vem comer alguma coisa. Vem. Hospitalidade, irmão. Crente tem que ser hospitaleiro. Eu dou graças a Deus que nós estamos congregando numa igreja lá em Morragudo, muito hospitaleira, né, Jorge? Acolhedora, todo mundo que chega tem uma harpa para ele cantar junto, uma Bíblia, um abraço, e as pessoas já não ficam. Ultimamente nós estamos recebendo já há uns 2 meses, né, para um casal que é espírita. Estamos firmes lá, graças a Deus, né? Nós precisamos aprender o caminho da hospitalidade. E aí depois, então, os anjos começam a falar com Abraão: olha, daqui 1 ano nós vamos voltar aqui e Sara vai ter um filho. Glória a Deus. É a promessa, porque Deus, ele reaviva a promessa dele. E Sara, do outro lado da tenda, essa eu quero ver. Eu já tenho quase 90 anos. Quando eu tinha 40 não engravidei, com 50, com 30, agora com quase 90 anos. E aí vem a palavra do Senhor em Gênesis 18, 14. O anjo olha para aquilo e fala para ela: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Oh, glória a Deus. Está doente? É o seu trabalho que não dá certo? É um negócio que você coisa que não está funcionando? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que Deus não pode fazer? Jesus sobe no monte da transfiguração, e quando ele desce do monte, depois de mostrar a glória dele para aqueles 3 discípulos mais chegados, vem o pai de família choramingar nos pés do Senhor: olha, eu trouxe meu filho para os seus discípulos orar, porque tem um demônio que pega ele, joga ele na água, joga no fogo, desmaia, fica como morto. Seus discípulos não puderam ajudar. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda a gente. Jesus disse para ele: se eu posso ajudar, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível. Nós precisamos parar de limitar Deus, irmão. Lá em João ele faz uma promessa, ele diz assim: tudo que pedimos ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu lembro que quando meu irmão Dorival foi assassinado, a gente tinha uma ligação muito forte. Eu estava sofrendo demais, principalmente porque caluniaram ele. Lembra? Caluniaram ele. Sabe quem caluniou ele? Os crentes. Tem crente que vai na igreja, mas não deixa a igreja entrar neles. E eu estava naquela dúvida: será que meu irmão morreu em pecado? Será que ele foi para o inferno? E naquele tempo eu trabalhava com informática, eu dava aula de computação, e tinha aquele comunicador LSE, não sei quem conhece. Tem uma irmã que ficava lá de São Paulo, ficava direto comigo no MSN, o dia todo, a gente ficava trocando umas ideias. Eu acho que conheci ela lá em Sumaré. Ela foi passear lá e foi pensar quando eu morei lá em Sumaré. Eu disse para ela que eu estava no meu coração, que eu ia orar ao Senhor, que eu ia falar com o Senhor a respeito do meu irmão. Ela disse: olha, você não pode fazer isso, é pecado. Eu falei: mas está escrito lá, tudo que pedimos ao Pai em meu nome. Ela falou assim: tudo menos isso. Limitando a palavra de Deus, né? Como assim tudo menos isso? Tem alguma restrição? Eu não conheço. Eu olho na Bíblia, eu leio, está escrito tudo. Tudo para mim é tudo. É qualquer coisa, é tudo mesmo. Eu falei para ela: hoje eu não converso mais com você, desliguei o MSN. Dobrei o meu joelho e fui orar, falar com o Senhor. Um dia com mais tempo, eu quero que eu testemunho com mais calma. Era 10 horas da manhã. Eu falei com o Senhor: pastor, às 7 horas da noite, Deus usou uma garota de 18 anos para falar comigo de uma forma como eu nunca vi, e mudou totalmente a minha vida a respeito de Deus.
Aleluia. Muitas vezes nós temos um Deus insensível, carrasco, que castiga as pessoas que fazem coisa errada, mas nós servimos um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Oh, glória a Deus. Esse Deus para nos entregar totalmente nas mãos dele. Quando eu conheço a misericórdia de Deus, eu não me importo com o que está acontecendo comigo, mesmo que eu sofra, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Que tudo que Deus faz, o que Ele permite que aconteça na nossa vida, é para o nosso bem, mesmo que eu não entenda naquele momento. Aleluia, Jesus. Parece que eu posso ver o trapalhão do Pedro, sentado à beira da mesa, naquela última Páscoa, a primeira ceia. Quando Jesus pega a bacia de água, amarra uma toalha na cintura e sai lavando os pés dos apóstolos, e chega nele, ele olha para Jesus lá de cima: o Senhor vai lavar o pé? O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas depois você entenderá. O Senhor nunca vai lavar meu pé. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Senhor, não só meus pés, mas minhas mãos e a cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entregue-se a Deus. Aleluia, Deus. Entrega a tua vida. Jesus é Senhor na tua vida. Deixa Ele reinar na tua vida. Aceita a vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Mas por que está acontecendo? Não importa. Não, nem diga, nem pensa isso. Amém. É murmuração. Diga: eu sei que o Senhor está fazendo o melhor por mim. Aleluia. Mas o inimigo está me perseguindo. Eu sei que é o melhor para mim. Glória a Deus. Mas eu estou sofrendo. É o melhor para mim. Deus tem um propósito na tua vida. Esse propósito vai se cumprir. Não importa o que você Aleluia. faça. É o propósito de Deus. O propósito de Deus ali era mandar Jerusalém para a Babilônia, porque o povo estava desviado servindo outros deuses. Adiantava o profeta falar alguma coisa? Jeremias foi falar, foi jogado num poço, numa cisterna. Outros profetas morreram. Então Deus disse: a única forma de colocar esse povo no caminho de volta é levando eles para a escravidão. Tem hora que a gente cai na mão do carrasco. Tem hora que você fala: cadê o meu Salvador que não me salva dessa situação difícil? Eu orei tanto para não acontecer isso, mas aconteceu. Deus está te mostrando a diferença entre ser servo de Deus e ser escravo do mundo, para você valorizar. E a confiança vem quando você sabe que Deus está fazendo o melhor por você, não importa o que aconteça. Lá em Babilônia, o rei faz um decreto: vou levantar uma estátua, todo mundo vai ter que se ajoelhar e adorar a minha estátua. Aquela multidão enorme no pátio do palácio, esperando tocar o som da buzina. E quando começa a tocar os instrumentos, todo mundo se ajoelha para adorar a estátua. Mas tem 3 colunas lá no meio. Oh, glória! Aleluia. 3 colunas que Deus levantou para anunciar a grandeza do nome de Jesus. Aleluia. E o rei fica irado, porque foi desobedecido. Porque os homens querem ser Deus, eles querem mandar e querem ser obedecidos. Não importa o que aconteça, chama os 3 aqui. Chamou? É de propósito que vocês não estão adorando a minha estátua? Eu vou dar mais uma chance. Quando eu tocar toda sorte de instrumento, vocês vão se ajoelhar e vão adorar a minha estátua. Aleluia, Deus. E se vocês não se ajoelhar para adorar a minha estátua, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Um deles responde por todos: o nosso Deus que nós servimos continuamente, Ele vai nos livrar da tua mão. Aleluia. E se não, se Ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que nós não vamos adorar a tua estátua. Isso é homem de Deus, isso é pessoa que confia em Deus. Pode ser a morte, eu posso morrer queimado, posso morrer torturado, mas não vou negar o nome de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Essa é Deus. a nossa oração. Senhor, me ajude a glorificar o teu nome com a minha vida, com as minhas escolhas, e me permita honrar o teu nome na minha morte. Aleluia. E o rei fica todo enfurecido porque ele foi desafiado. Porque o homem quer ser Deus. Eu mandei, tem que obedecer. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver a arrogância desse cara aqui na minha frente. Você não me obedece? 7 vezes mais. Aqueceu tanto, mais tanto, que aqueles soldados que foram jogar os 3 na fornalha, por causa da palavra do rei que apertava, eles incendiaram na porta da fornalha. Mas os 3 homens caíram dentro do fogo e ficaram passeando livremente no meio do fogo, para lá, para cá. E o rei, agora que estava todo enfurecido, fica assombrado,
e olha espantado para aquilo e fala: nós não jogamos 3 pessoas lá no meio do fogo? Mas eu estou vendo 4. O quarto tem a semelhança do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Como Ele Deus. estará na sua vida nos momentos mais difíceis de Aleluia. passar. Passei muito aperto, muita dificuldade. Quando deixei a profissão, quando estava deixando a profissão de caminhoneiro, passamos fome. Algumas vezes eu mandei meus filhos tomar banho mais cedo e ir para a escola, para comer na escola, porque graças a Deus tinha comida na escola, mas nós passamos fome 3 dias. Todo mundo falhou, a igreja falhou. Igreja onde eu era dizimista fiel, ofertante fiel, no tempo da fartura, me abandonaram. A mesma igreja que alguns dias depois, quando, seguindo a orientação do pastor Santana, me candidatei ao cargo de vereador, porque estava desempregado e queria ajudar a igreja, representando a igreja, prometeram votar em mim, não votaram também. Sabe que Deus tem um propósito nisso? Se eu tivesse sido eleito, eu teria parado na 8ª série. Não fui eleito, eu vou continuar, melhorar minhas condições de emprego e também quero mostrar para eles que eu poderia sim ser um bom vereador. Continuei, fui fazer ensino médio, meu irmão trabalhava numa empresa de ônibus, me arrumou um emprego lá, eu fui trabalhar lá e continuei estudando. Quando eu saí daquela empresa de ônibus, eu estava terminando o curso de ensino médio, falei isso na última vez que eu vim aqui, passei no concurso de redação a nível estadual, ganhei um computador no qual de informática, que Jesus foi meu professor, eu não tive outro, e ganhei uma bolsa na faculdade. Glória a Deus. Tudo que acontece na nossa vida é pelo nosso bem, nós só precisamos entender o propósito de Deus se cumprindo. Aleluia. Trabalhei em informática mais de 12 anos, terminei minha faculdade, prestei concurso, já faz 18 anos que eu dou aula de português e literatura. Escrevi 18 livros e publiquei os 18. Louvado seja Deus. Irmão, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que Deus pode fazer na tua vida? Qual é o teu sonho? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Aleluia, Jesus. Às vezes nós temos um sonho, mas nós precisamos que esse sonho se enquadra no propósito de Deus na tua vida. Eu marquei outra coisa aqui, mas eu não vou falar nesse assunto. O Espírito de Deus está mandando parar. Aleluia, Jesus. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa: mais do que frequentar uma igreja, nós precisamos ter relacionamento. Jesus é meu melhor amigo. É com ele que eu falo a cada instante. Eu viajo pela Dora para Pitangueiras todo dia para dar aula numa escola de Pitangueiras. Viajo sozinho. Geralmente quem passa por mim fala: esse cara está doido. Estou louco, conversando sozinho. Eu venho falando com o Senhor, eu volto falando com Ele, cantando louvor, falando para Ele todas as minhas dificuldades, todas as minhas fraquezas, tudo aquilo que me parece uma tentação. Senhor, se o Senhor me ajudar agora, eu vou cair no pecado. Ele é o meu melhor amigo. Como é que eu não vou falar com Ele? Aleluia. Aleluia. Dia a dia, cada momento, cada instante, as pessoas que entram na minha vida, acredito que elas estão ali para ser evangelizadas, para dar testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Ele pode fazer na vida da pessoa. E você que está aqui hoje, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Assim como Deus. o povo de Jerusalém tinha que ir para o cativeiro para cumprir o propósito de Deus, e os falsos profetas disseram que eles seriam derrotados, Deus disse: mesmo que vocês matarem todo o exército inimigo, cada um deles vai se levantar e vai incendiar essa cidade, e vocês irão cativo para a Babilônia, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Aleluia. Agora, Aleluia. o que faz a palavra de Deus ser boa ou punitiva? As nossas escolhas, as nossas atitudes. Quantas vezes fazemos escolhas erradas? Quantas vezes deixamos o mal tomar conta da nossa mente? Quantas vezes na hora de fazer escolha nós não oramos, nós não pedimos orientação de Deus e nós deixamos os nossos interesses egoístas tomar conta? Mas o Senhor fala com o seu povo. Jesus fala com você todo dia, muitas vezes você não ouve porque você é insensível. Nós precisamos ter mais sensibilidade espiritual, ouvir a voz do Espírito Santo, aquele pensamento, aquela voz doce e calma que fala: não faça isso, meu filho, porque não é do agrado de Deus.
Deus, é o Espírito Santo falando com você. Aleluia. Começa a ter outra atitude, transformação de vida, como o irmão já disse aqui. Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar para trás, agora tudo se faz novo. Aleluia. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Quantas pessoas estão na igreja e não nasceram de novo ainda? Ainda é a mesma pessoa, tem os mesmos hábitos, não tem temor de Deus, não tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Olha, tem hora que é difícil. Nós somos homens, pastor, nós somos tentados, nós temos nossas fraquezas, mas nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele está apontando com você. Aleluia. E algumas atitudes que nós tomamos envergonham o nome de Deus, mas nós temos o dever de honrar o nome de Deus com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Se você permitir que o Senhor comece a governar a sua vida de verdade, a sua história vai ser mudada. Aleluia. Glória a Deus. Eu podia estar na roça até hoje esperando uma aposentadoria simples de R$ 1.500, trabalhando pesado, não ter nenhuma realização, mas eu tenho uma história de transformação de vida. Aleluia. Eu tenho. E um dia desses, lá na igreja de Morragudo, uma irmãzinha, ela trabalha na faxina, ela está estudando, fazendo supletivo. Ela olhou para mim e disse: olha, a tua história de vida me inspira. Eu creio que Deus pode fazer na minha vida o que Ele fez na tua. Oh, aleluia. Ele pode, irmão, fazer até mais, porque Paulo diz que Jesus faz tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus quer realizar o teu sonho. Agora, Aleluia. eu pergunto, você vai honrar o nome do Senhor com a tua vida, com as suas escolhas, ou o nome do Senhor vai ser envergonhado? Fica essa pergunta para reflexão. Deus abençoe o Senhor.